Fala. Bom, primeiro eu queria parabenizar a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso. É assim que tem que ser. Ele tem a posição pessoal dele, mas ele tem que respeitar a Constituição. E não interessa a posição minha, não interessa a posição do ministro. O que interessa é o que está na Constituição. E a Constituição garante o federalismo. Portanto, é uma decisão dos estados. Parabéns ao ministro. Olha que cerimonialista que ele foi agora. Agora eu gostaria de dar os parabéns aqui ao ministro. Agora, estou aqui lançando a minha... Agora sim o seu argumento. Cadê? Agora sim o meu argumento. Olha lá. Agora sim o meu argumento. Eu vou fazer aqui um contraponto com os meus colegas. Eu entendo que isso possa proteger o policial, né, com acusações infundadas. Mas eu também ouvi dois argumentos que me parecem bastante razoáveis. O primeiro é que a câmera pesa bastante para o policial e ele já carrega uma série de equipamentos. E o segundo seria uma espécie de ação para inibir a ação do policial, justamente porque em alguns combates ele poderia ser acusado de uso excessivo da força. Então a câmera seria aí uma ação inibitória. E aí... Terceiro ponto, por que então não tem uma câmera para um mau professor? Por que também não tem uma câmera para um mau médico? Então, por que o policial? Por que não, então, o professor, que às vezes faz um estrago gigantesco na sociedade? Um mau professor, né, catequizando seus alunos, doutrinando, enfim. Um mau médico. Então, não sei. Escolher um grupo para usar câmera e não outros não me parece muito razoável. Isso talvez não teria... seria feito justamente porque, em relação à educação ou em relação à medicina, os casos de mortes envolvendo operações sejam infinitamente menores em comparação com as operações policiais. O investimento é gigantesco. Porque a gente está falando também de uma situação em que muitas vezes o policial também é julgado, quando há operações, por atirar. E aí há o argumento de que ele atirou porque ele foi recebido também de uma maneira ofensiva. Se ele tem a imagem para comprovar, não há nem o que questionar. Agora, quando não se há a câmera para questionar, entra um processo que vai também na justiça militar para avaliar. Muitas vezes o policial é afastado. Há situações também em que muitas vezes a conduta é indevida, né? Então tem várias situações que poderiam ser, na visão de quem defende as câmeras nos uniformes, que poderiam ser impedidas a partir disso. Como é que você avalia isso, Gani? Olha, pode ser. Porque você faz uma comparação com setores que não estão envolvidos no mesmo âmbito de violência que os policiais militares, professores e médicos, por exemplo. É que eu acho que aí tem sempre uma premissa colocada de que o policial ele utiliza um uso excessivo da força. Então, às vezes me parece que essa ideia da câmera é muito mais uma tentativa de demonizar, desqualificar o trabalho da polícia, colocando sempre aquela ideia de que a polícia usa a força de maneira muito violenta, muito excessiva, do que uma ideia de proteger o policial. Concordo aqui com o argumento do Dávila, que isso, de fato, né, pode também ser utilizado na proteção do policial. Falar que as imagens falam por si só. Mas quando eu vejo os grupos de interesse que estão por trás na defesa do uso das câmeras, me preocupa.